entrar na casa. Depois a gente explora a casa. A gente está só entrando. O fato é que no século XIX surgiu um conceito, uma premissa, enfim, um mote da filosofia que era localizar o homem em sua historicidade. A filosofia do século XIX é conhecida como a filosofia da história por excelência, por influência dos alemães, mas que se disseminou pela Europa como um todo e, claro, nos satélites europeus, nós aqui incluídos. A filosofia da história não é a história da filosofia. A filosofia da história era uma proposta, e é ainda, uma proposta de ler a história humana seguindo uma marcha racional. É fazer não só uma coletânea do que aconteceu, como se fosse uma crônica dos acontecidos, mas é, sobretudo, enxergar um princípio comum em tudo aquilo que acontece. Quem faz isso é a filosofia. Ela propõe esse princípio comum de modo que faz sentido entender a história humana como seguindo esse ou aquele princípio. O século XIX é o século da filosofia da história. Tem um nome principal aqui, que é o Hegel. A gente tem aula sobre o Hegel, se você quiser assistir. O Hegel diz que homem, razão e verdade, esses grandes conceitos filosóficos, só podem ser entendidos, só podem ser compreendidos à luz da marcha do homem na história. Não há como entendê-los ignorando a historicidade que eles adquirem. É uma noção do século XIX, a noção de história. A história tem uma marcha, a história tem um sentido. E é por isso que ela pode ser estudada enquanto ciência. Se não houvesse na história um princípio, se não houvesse na história uma regularidade, a história nada mais seria do que um conjunto de crônicas esparsas de pessoas que testemunharam o que se passou. Ela só pode ser uma ciência se eu consigo identificar nela uma regularidade e, portanto, explicar fenômenos históricos através dessa regularidade. Essa é uma assunção, essa é uma premissa comum dessa época. Tudo bem. Dessa historicidade nasce a noção de progresso. E entende bem, progresso é a ideia de que os seres humanos, as sociedades, as ciências, as artes, as técnicas melhoram com o passar dos tempos. Entende? Isso é a noção de progresso. Seres humanos, ciências, técnicas, artes melhoram. Bom, essa noção nasce a partir da noção de historicidade. A filosofia da história hegeliana é uma filosofia da história progressiva. Ele postula a noção de que o presente é uma junção melhor de acontecimentos do que o passado. O presente, ele progrediu do passado. O progresso está presente na filosofia da história do Hegel, mas também está presente, se a gente quiser ler de modo anacrônico, que o Santo Agostinho propõe como uma filosofia da história, a filosofia da história do Agostinho, anacronicamente falando, também é uma noção de filosofia da história progressiva. Existe o início e existe o fim. No fim, nós nos encontraremos com Deus. Para alguns isso vai ser bom, para outros isso não vai ser, porque alguns vão ser condenados, outros vão ser salvos, mas é uma noção de filosofia da história progressiva. Outra noção de filosofia da história progressiva do século XIX é uma que começa com o Augusto Comte. Augusto Comte é um dos iniciadores dos estudos em sociologia. Ele é conhecido como o iniciador, mas quem inventa a disciplina sociologia é o Durkheim. Mas o Comte vem antes. Segundo o Comte, o Augusto Comte, há um progresso na humanidade que se deve ao desenvolvimento das ciências positivas, segundo a nomenclatura dele. Existem as ciências positivas, as que compreendem e propõem domínios, técnicas de dominação da natureza e da sociedade, e tem aquelas negativas, que são só as que ficam especulando sobre a realidade. Essa distinção do Comte, ela visa a estabelecer uma progressão entre filosofia e, anterior à filosofia, religião, mito, culminando na ciência, num discurso positivo, né, propositivo, de compreensão de dominação da natureza e da sociedade. Então, nota, o século XIX está prenhe, está engravidado, está grávido de noções de história progressiva que sustentam a noção de progresso da humanidade. Positivismo do Augusto Comte, a filosofia da história hegeliana.
Agora, quando começa a virada para o século XX, tem críticas a essa noção de progresso. Tem algumas críticas. Só um detalhe que eu me esqueci. Sabe a bandeira do Brasil? Acho que você já sabe desse fato. A bandeira do Brasil é uma bandeira em que está escrito o que mesmo? Ordem e progresso, não é mesmo? Ordem e progresso é um ideal republicano da República Brasileira que se baseia na filosofia do Comte, não Kant, não confunda, como eu acabei de confundir. Comte. Progresso é um valor fundante da nossa república, devido à influência do positivismo kantiano. Então, a nossa nação, de certo modo, é progressista nesse sentido sociológico kantiano. É que a nossa noção é de esquerda, como a gente hoje se utiliza para designar pessoas não alinhadas à direita e tal, né? São progressistas versus conservadores, certo? Tudo bem, tudo bem. Quais são as críticas a essa noção? A primeira crítica é que as pessoas partindo da mesma premissa, ou seja, que o homem é, na sua condição de vida neste planeta, um ser histórico, postulam outra tese, derivam outra tese. Qual? A tese da descontinuidade da história. A história não é progressiva. Ao invés de um progresso, o que ocorre, na verdade, é que existem várias histórias. Não há uma história universal, da qual as histórias particulares seriam apenas etapas que culminariam em estágios mais avançados. Há uma noção no século XX de descontinuidade na história. Quem disse que o presente é melhor que o passado? Sob que critério é melhor? Entende? Essa noção e essa crítica se estabelece como preocupação de pesquisa, de conceito, de problema no século XX. E faz parte da filosofia contemporânea também. Outra crítica que é direcionada à noção de progresso é que ela costumou ser o fundamento de coisas bastante atrozes na história humana. Por exemplo, ela fundamentou a noção de colonialismo e imperialismo. A noção de que os mais civilizados podem dominar os selvagens, porque os mais civilizados estão num progresso melhor da sociedade. E, portanto, é uma benfeitoria quase. É algo que é desejável para sociedades selvagens e com menos progresso, aceitarem essas sociedades mais avançadas. Então, a noção de progresso da história, de certo modo, legitimou práticas imperialistas e colonialistas, principalmente ali na África do século XIX, século XX. Então, essa é uma grande crítica que se estabelece, é uma crítica sociológica direcionada a um conceito filosófico. Outra crítica ainda é que cada época possui digamos assim, um valor próprio e que não pode ser mensurado ou comensurado com outras. E, por exemplo, a produção tecnológica e artística da Grécia não é melhor ou pior que a noção tecnológica ou artística atual. Ela tem um valor próprio atribuído na Grécia, ela tem um valor próprio atribuído na sociedade atual. A noção tecnológica e artística produzida na América pré-colonização europeia não é melhor ou pior que a produção artística e tecnológica pós-colonização europeia. Ela tem seus valores próprios. Para que você as compare, concorda comigo que você tem que ter um critério que transcende culturas? Porque se você pegar um critério da cultura mais contemporânea, você acabou de ser parcial. Se você pegar um critério da cultura menos contemporânea, você vai ser parcial. Para comparar de modo neutro, imparcial, você tem que pegar um critério transcultural, fora da cultura, para além da cultura. Existe esse critério? Não. Então, não há comparação. Há uma incomensurabilidade. Se há uma incomensurabilidade, a noção de progresso não faz sentido. Não faz sentido dizer que Eurípides, o tragediógrafo,
é melhor que Nelson Rodrigues. Por quê? Porque são duas literaturas diferentes, apesar de ambas serem dramaturgias. Uma literatura localizada na sociedade grega antiga, outra dramaturgia localizada na sociedade brasileira do século XX. Não há melhor nem pior, segundo essa concepção que foi presente por muito tempo no século XX e, de certo modo, faz parte do modo de pensar dos filósofos contemporâneos. Esses se preocupam com estudos sobre cultura. Então, esse é uma tópica da filosofia contemporânea. Você se ocupa dessas questões? Talvez você goste, portanto, de filosofia contemporânea. Questões relativas à história, a progresso. Essa é uma tópica. A segunda tópica se refere a preocupações muito contemporâneas relativas às ciências, às técnicas e às tecnologias. Vocês sabem que inaugura a modernidade histórica e também a contemporaneidade as sucessivas etapas da Revolução Industrial. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e hoje nós falamos inclusive numa quarta etapa. Tão diferente da anterior, que precisa inclusive de um novo modelo educacional para dar conta. A gente vive tendo essas discussões em sala de aula, em pedagogia, nas licenciaturas, por exemplo. Se a era moderna é marcada pela Revolução Industrial e as suas sucessivas etapas, e nós já vimos na aula passada que a filosofia está na história, ou seja, ela sempre reflete sobre questões que o seu tempo coloca, não seria diferente. O século XIX, em decorrência da segunda Revolução Industrial já, ele traz um clima de otimismo em relação às ciências e às técnicas. Nunca houve uma produção científica e tecnológica na humanidade como houve naquele tempo em termos de quantidade e qualidade. Isso traz certo otimismo de domínio, de explicação da natureza, da sociedade. E assim, mediante as ciências, a crença era de que haveria explicação completa da sociedade, haveria explicação completa da natureza, e de modo que a humanidade poderia controlar esses aspectos. Controlar esses aspectos. Eu vou te dar alguns exemplos que a Marilena Chauí levanta. A sociologia, que é uma disciplina que surge no século XIX. Ela inicia, hoje ela não é mais assim, tá? Mas ela inicia como tendo a pretensão de um saber seguro, rigoroso, neutro, sobre o funcionamento da sociedade, de modo a estabelecer as leis que regulam as sociedades, de modo a explicar os mecanismos de coesão social, de ajuntamento social, de liga social, para que a gente não gere anomia, desorganização. O pessoal do ensino médio está aí vibrando com as faculdades de sociologia, com as disciplinas de sociologia, vocês se lembram dessa aula, né? O intuito era evitar desagregação, era evitar revolta, era evitar revolução, era controlar a sociedade. É isso. Como é que nós entendemos como nós nos agregamos de modo a que nós evitemos desagregação? Era isso. O negócio era esse. Então, sociologia nasce com essa pretensão. Vou te dar outro exemplo. A psicologia nasce com uma pretensão semelhante. A psicologia, com esse nome, é mais antiga. Por exemplo, remonta a preocupações com a psique ao Platão, ao Aristóteles. Mas enquanto ciência, com essa pretensão de ser ciência, a psicologia se estabelece no século XIX, nos países germânicos ali. Então, a pretensão era explicar como funciona de modo definitivo a psique, de modo que a gente vai estabelecer as causas do comportamento, das emoções, dos pensamentos e, portanto, semelhante a como aconteceria na sociologia, vamos controlar pensamentos, emoções e comportamentos. A psicologia nasce assim também. A pedagogia também nasce ou começa a se construir enquanto uma ciência específica, no sentido de, com base nessas descobertas sociológicas e psicológicas, propor medidas de controle e compreensão da sociedade e da mente humana, de modo a preparar adequadamente, cientificamente, as crianças para a sociedade em que elas vão se inserir e estabelecer uma educação, um ensino próprio para psiques ou psiques específicas, uma vez que a gente entenderia como é que funciona a psique.
Então, o ensino seria muito mais direcionado às potencialidades e vocações psicológicas de cada um. Olha a atmosfera de otimismo que embalava o século XIX. Na virada para o XX, isso sofre críticas também. Isso compõe toda a atmosfera de preocupação da filosofia contemporânea. Quais foram as críticas direcionadas a esse otimismo da ciência e das técnicas, que se traduz na sociologia, na psicologia e na pedagogia? Bom, tudo começa com alguns fatos que ocorreram. Por exemplo, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Segundo, bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Campo de concentração nazista e comunista. Guerra da Coreia e do Vietnã. Invasão comunista na Hungria e na Tchecoslováquia. Ditadura na América Latina. Devastação ambiental. Aumento de distúrbios mentais na população mundial. Olha a atmosfera do século XX, que herda do século XIX esse otimismo nas ciências e nas técnicas. Se as ciências e as técnicas prometiam tanto, por que então a gente teve tudo isso que eu acabei de falar? O que aconteceu? Será que as ciências e as técnicas bastam para que a gente viva melhor? Para que a gente viva numa sociedade mais pacífica? Para que a gente viva numa sociedade mais saudável mentalmente, ambientalmente, com menos crueldade? Será? Não adiantou. E aí surge uma teoria, dentre várias, que a gente estudou aqui ano passado, chamada teoria crítica. Muitos conhecem como Escola de Frankfurt, que utiliza dois conceitos para tentar explicar esse estado de coisas. O conceito de razão instrumental e razão crítica. Segundo a Escola de Frankfurt, o que aconteceu foi que o século XX foi resultado da razão, ele não foi resultado da irracionalidade. Só que a razão, ela pode ser usada de modo cego para propósitos os mais desastrosos, inclusive devastar o meio ambiente e bombardear cidades. Essa é a razão instrumental. A razão instrumental é aquela que organiza os melhores meios para alcançar um fim que já foi dado, que você não escolheu. Ao passo que a razão crítica é a razão que discute a respeito dos fins. A razão instrumental é o estudante que passa 3 anos da sua vida tentando passar para a medicina e passa. Porque ele vai, estuda com disciplina, com afinco, com persistência, com garra e tem as melhores técnicas para passar num curso hiper ultra mega concorrido no Brasil. Essa é a razão instrumental. A razão crítica é esse mesmo aluno se perguntar: eu quero passar em medicina mesmo? Ou é apenas uma pressão social que estabelecem sobre mim? Sacou a diferença? Uma acolhe os melhores meios para alcançar o fim, outra se pergunta: será que esse fim é legítimo? Segundo a teoria crítica, o que aconteceu no século XX foi que essa razão instrumental apenas era evidenciada, de modo que as pessoas não pensavam sobre os fins, elas apenas executavam e confundiam isso com inteligência. A inteligência passou a ser só fazer cálculo, só fazer abstrações, e não a lidar diretamente com a realidade. Então, essa é a segunda tônica da filosofia contemporânea. Essa crença na ciência que é confrontada no século XX. É uma crítica à ciência e à técnica e às tecnologias. Outra tópica do século XIX para o século XX é a crítica que voltou hoje, né? Contudo, no mundo e no Brasil também, a concepção de utopias revolucionárias e as críticas a essas utopias revolucionárias. Então, por exemplo, no século XIX, também em decorrência desse otimismo das ciências, das técnicas, surgiram movimentos de, de otimismo em relação à construção de uma sociedade mais justa e mais livre e menos opressora. É o que nós chamamos, ou é o que convencionou se chamar, de utopias revolucionárias. 3 exemplos: anarquismo,
socialismo e comunismo. Século XIX, eu estou falando aqui. A crença comum entre essas três é a de que, por meio da ação consciente, os oprimidos da sociedade podem construir uma sociedade mais justa, mais livre. Essa é a noção que surge no século XIX, otimista também. Contudo, o que acontece no século XX? Diga-me você. No século XX acontece alguma coisa. O que acontece no século XX? Acontece o que a gente chama de sociedades totalitárias. A implementação das utopias, na prática, não dá tão certo assim. O que acontece com as sociedades totalitárias? Por exemplo, fascismo, nazismo e comunismo. Todos eles, pelo menos no seu discurso, na sua fundamentação, nascem como tentativas de implantar uma sociedade mais justa, mais feliz, mais igualitária e se tornam sociedades opressoras, assassinas e genocidas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa no meio do caminho deu errado. Entende? O século XX começa a desconfiar da capacidade dos seres humanos em sociedade se organizarem para construir na prática sociedades mais livres e justas e felizes. Porque o que foi feito de modo bem desastroso. Bem desastroso. Isso é uma tônica do século XX que faz ressurgir toda uma preocupação em relação à filosofia política, por exemplo. A Hannah Arendt é uma filósofa que surge refletindo muito sobre esses assuntos. Ela tem um livro famoso chamado As Origens do Totalitarismo, em que ela discorre sobre isso, por exemplo. Então, a crítica a regimes totalitários e a como eles operam via crítica à ideologia fez ressurgir todo um modo de filosofar em relação à política que é típico do século XX. Típico do século XX. O vocabulário que surge no século XX, inclusive, foi herdado por nós no século XXI. Nós adoramos, por exemplo, chamar os outros de fascistas, comunistas. Né? Então, esse vocabulário é todo do século XX. Todo do século XX. Também surge uma crítica no século XX, por exemplo, da filosofia contemporânea, à burocracia, a noção de burocracia, que domina as organizações estatais, empresariais, partidárias, escolares, hospitalares, né? Domina as pessoas do nascimento até a morte. Há alguma maneira de se livrar da burocracia, esse poder difuso, esse poder sutil, mas que controla a vida das pessoas? Essa é uma tônica também, é uma da filosofia contemporânea no que diz respeito à filosofia política. Te interessa esse assunto? Filosofia contemporânea talvez seja a sua pegada. Outra preocupação da filosofia contemporânea é uma preocupação bastante localizada nos estudos em antropologia. Tá? A filosofia passa a ser algo separado da antropologia no século XIX. A antropologia, assim como a sociologia e a psicologia, se desgarra da filosofia, mas ela vira uma ciência, mas ainda assim continua a haver preocupações tipicamente filosóficas na antropologia. É o que a gente chama hoje de antropologia filosófica, que é você tentar entender se faz sentido falar em natureza humana. Faz sentido falar em condição humana? Há uma diferença entre natureza e condição? O que faz do homem homem? É a razão? É outra coisa que não seja a razão? São as instituições? São preocupações relativas à antropologia filosófica. O fato é que no século XIX, a premissa é de que a cultura é algo específico nosso. Como é que é isso? A natureza é o campo das relações causais, de causa e efeito. Não há liberdade na natureza. Na cultura há. O campo humano é o campo em que o princípio da causa e efeito não tem plena vigência. Até tem, mas não é isso que é decisivo. Porque para nós, o campo decisivo é o campo da liberdade, das escolhas, da autocriação. Só que não é da autocriação individual. É da autocriação cultural, que envolve critérios para além do que eu quero e do que você quer.
envolve critérios geográficos, envolve critérios históricos, envolve critérios políticos e por aí vai. Nesse sentido, o que é cultura, então? Cultura é a criação coletiva, material e imaterial, que se manifesta, né? Estabelecendo o que é o bem e o mal, o que é o justo e o injusto, o que é o feio e o que é o bonito, o que é o adequado e o que é o inadequado, o que é o puro, o que é o impuro, o que é o sagrado, o que é o profano, inclusive concepções de espaço e tempo. Variam de cultura para cultura. Cultura é o campo da liberdade, que não segue meramente cadeias de causa e efeito, em que seres humanos em coletividade produzem bens materiais e imateriais, valores e utensílios. Isso é cultura. A partir do século XIX, três concepções leem o que significa cultura. Uma delas parte da premissa historicista do século XIX de que existe uma história universal das civilizações, das culturas, sendo que as culturas diferentes nada mais são do que etapas de uma fase só, única, universal. Etapas essas que são mais ou menos desenvolvidas, melhores ou piores. Essa é a leitura, por exemplo, das filosofias da história do Hegel, por exemplo. Então, existe uma história universal das civilizações e das culturas, sendo que as diferentes culturas são etapas, umas sendo mais avançadas que as outras. Então, existe cultura melhor e existe cultura pior nesse panorama. Essa é uma concepção que surgiu no século XIX. Outra concepção que surgiu no século XIX, mais influenciada pela filosofia do romantismo, é que as culturas não formam uma sequência progressiva, tudo bem, mas o que existe são culturas nacionais. Aí veja bem aqui que o conceito de nação é decisivo. Nação. O que é a nação? É o reflexo do espírito do povo. Cada pessoa tem o seu espírito, mas cada povo também tem o seu espírito. A nação é o reflexo do espírito do povo, da coletividade, encontrada nas raízes desse povo, nas tradições desse povo, no folclore desse povo. Então, se você identificar esses elementos, você consegue estabelecer o que é a nação. A nação é aquilo que sustenta um povo coeso, unido, rumo a um ideal só. Essa concepção surgiu ali no século XIX. E até hoje a gente guarda essa noção na cabeça. É ou não é? A gente guarda essa noção na cabeça. Por exemplo, você adora dizer, é ou não é? Se acusa aí, vê se é o seu caso. O Brasil só é assim porque lá em 1500 nós fomos explorados. O Brasil só é assim porque lá, quando os portugueses vieram para cá, só vinham os portugueses degradados, os bandidos. O que explica o Brasil é a origem do Brasil. O povo brasileiro é corrupto, o povo brasileiro tem um jeitinho, porque assim é o brasileiro. Você pensa assim, de certo modo, ainda. É essa a noção de cultura que você tem. Como se a cultura fosse a expressão de um espírito coletivo que fala em todo mundo. E esse espírito coletivo é encontrado nas raízes da fundação dessa coletividade. Esse modo de pensar é muito entranhado na nossa cabeça. Muito entranhado. A gente adora se referir a nós mesmos, né? Como se o que aconteceu no nosso passado, né, ali do século XVI, século XVII, século XVIII, fosse determinante para sermos quem somos hoje. Isso está muito presente, né? Isso está muito presente. Por mais que a gente negue o conceito de nacionalidade, a gente opera nesse esquema. A gente opera nesse esquema. Mesmo você que não se considera um nacionalista, você opera no mesmíssimo esquema dos filósofos que postulavam o conceito de nação. Mesmíssimo esquema. Existem outros esquemas, tá? É claro que
Isso que seria muito melhor dito numa aula de sociologia, eu não vou falar sobre isso, mas existem outras alternativas para que você entenda o que é uma coletividade, que não só as suas raízes, sacou? Agora, essa é uma ideia. Então, você, por exemplo, fala assim, música antiga que é música, né? A música do povo, folclore, aí sim é Brasil. Então, você está operando no mesmo esquema dos nacionalistas românticos, de considerar que a identidade de um povo é aquilo que é fruto das suas raízes, do seu folclore. É o mesmo esquema, mesmo esquema. Tá. Outra concepção deriva daquela concepção de descontinuidade da história. Você se recorda dela? Daquela concepção deriva outra que nega tanto a concepção de cultura como fazendo parte dessa história universal, cada cultura é uma etapa, e nega também a noção de cultura como nação, como fruto da nação. Essa concepção que nega as duas anteriores, ela parte da ideia de que as culturas são tão diversas, mas tão diversas que elas não se comparam e, portanto, elas não progridem. E ela parte da noção de que a própria ideia de nação é uma criação cultural. Então, não é que a nação origine a cultura, é que algumas culturas, principalmente europeias, inventam, em um determinado momento da história, a ideia de nação, e essa ideia ganha repercussão e se torna importante. Mas essa ideia mesma, ela é uma ideia cultural. Ela tem um local e um tempo histórico de nascença. Ela não é universal. Então, não é a nação que explica a cultura, é a cultura que explica a nação. O conceito de nação não é universal. Ele é localizado no tempo e no espaço. Então, não há uma única cultura em progresso e nem a nação é a causa da cultura, né? Mas apenas um fruto cultural de sociedades específicas. Claro que não precisa dizer que a ideia da Chauí é essa terceira, né? Essa terceira. Ela chega a falar de modo um pouco enviesado que essa terceira é a noção que a filosofia do século XX chegou à conclusão que faz mais sentido. Tem minhas dúvidas. A gente vai falar sobre cultura no curso desse ano ainda, tá? Haverá três aulas só sobre cultura. 2 ou 3 aulas só sobre cultura. E o conceito de antropologia filosófica também. Que é um dos temas mais fascinantes que há em filosofia. Eu realmente acho. Então guarda, tá? Aqui só estou estabelecendo o panorama. Lembra que essa primeira parte do curso é só para estabelecer os fundamentos. Certo? Tá. Tem também a tópica do fim da filosofia. E essa tópica é presente até hoje, cara. Sempre tem um cientista famoso para dizer que a filosofia não serve para nada, para dizer que filósofo tem que ser substituído por cientista, departamento de filosofia não está com nada, que tem que investir mesmo em matemática, em engenharia. Esse negócio é antigo, tá? No sentido, no sentido contemporâneo de antigo, né? Não é que ele remonta a 2000 anos atrás, não é isso não. É que esse negócio já inicia no século XIX, né? Esse negócio de que a filosofia vai chegar ao fim é típico do século XIX. Por exemplo, no século XIX é otimista na ciência e nas técnicas. Você já internalizou isso na aula de hoje. Ele é otimista e ele gera algumas correntes de pensamento bem interessantes, né? Positivismo é uma delas. Nós já falamos sobre ele aqui. Segundo o positivismo, a história humana ela progride em estágios. Existe o estágio mítico-religioso, existe o estágio filosófico e hoje é o último estágio, o mais avançado, é o estágio científico. Essa é a filosofia da história positivista. Essa noção de que a ciência é o ápice da civilização é a que fundamenta a crítica à filosofia. Porque se você entende, se a sua premissa é a ciência é o ápice da civilização, ela dá a resposta última às explicações sobre a natureza e sobre a humanidade. Logo, qual que é a sua conclusão? Todos os discursos que não sejam científicos têm que ser deixados de lado, certo? Esse é o raciocínio. No entanto, no decorrer do século XX,
A crença de que as ciências possuem princípios irrefutáveis, evidentes, rigorosos, neutros, não é mais aceita. Essa é o que a gente costuma dizer ou chamar de visão ingênua de ciência nas aulas de filosofia da ciência. Essa concepção de que o cientista descreve a realidade tal qual ela é furada em termos científicos. Em termos científicos, não existe uma visão que não seja um tanto enviesada ou muito enviesada. Tem vieses no cientista, tem vieses no financiamento de pesquisas, tem relações de poder que se estabelecem para que essa e não aquela pesquisa sejam conduzidas. Tem problemas de metodologia a depender da ciência que você desenvolve. Não é a mesma metodologia para a biologia. Depende do campo da biologia que você está estudando. É botânica? É fisiologia humana? É fisiologia de animais? Medicina? E aí, qual que é? A metodologia não é a mesma. Não é a mesma. Muita gente se pergunta se medicina é uma ciência, por exemplo. Ela tem princípios gerais. Ou se todas as subdivisões da medicina são igualmente rigorosas. Algumas são mais que outras. Então, quando você começa a mergulhar nesse mundo, né, de rigor e metodologias das ciências, e vai mergulhando, você vai vendo que nem tudo é tão rigoroso quanto você aprende nos livros didáticos. Então, a ciência, na palavra do Comte e do positivismo, era o ápice da civilização, porque ela era rigorosa, precisa, não enviesada. Só que na prática não é assim. Na teoria pode até ser, na prática não. E a filosofia se revitalizou em grande medida no século XX como sendo filosofia da ciência, estabelecendo o que separa, por exemplo, filosofia não, ciência de pseudociência. Cientistas não se preocupam com isso, ou pelo menos não costumavam se preocupar. Quem começa essa preocupação são os filósofos no século XX. Hoje pode até ser que você, que estudou em alguma disciplina científica na faculdade, tenha tido a disciplina de filosofia da ciência. Mas isso não era comum antes. O cientista não costuma se perguntar. O cientista bobo é aquele que fala que a ciência dá resposta para tudo. Por que eu estou chamando ele de bobo? Porque ele não tem sequer consciência dos limites do campo de estudo a que ele se dedica. Um cientista que fala que a ciência pode tudo nunca sentou a bunda para ler um livro de história da ciência nem de filosofia da ciência. Ele não faz ideia do que está falando. A ciência explica tudo, ela nem se pretende explicar tudo. Por isso que é um cientista bobo. Existem filósofos bobos, existem cientistas bobos. Existe gente boba em tudo quanto é canto. A filosofia, toda década, é enterrada. Né? A filosofia não serve para nada, porque a ciência vai dar conta. Até que descobrem a coisa que já é evidente há algum tempo. A ciência nem se pretende falar sobre tudo. Ela não é tão rigorosa quanto você acha no colégio. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla, assim. Sabe uma coisa que é completamente contraintuitiva? É você falar, por exemplo, que existe ciência exata e existe outro tipo de ciência. Você só fala isso porque isso legitima certo comodismo da sua parte de, em algumas disciplinas do colégio, você só poder decorar as regrinhas e fazer a prova e tirar uma nota alta, e algumas outras você ter que fazer mais do que decorar. Mas não é exato. Você vai estudar física na prática, não é exata. Vai estudar matemática na prática, cheio de paradoxos e coisas que você tem que ter muito mais maleabilidade do que simplesmente aplicar uma regra. Biologia, mesma coisa. Química, mesma coisa. Tem esse negócio de ciência exata para além do seu modelo simplório de lidar com o ensino médio, entende? Então, existe a mente exata, existe a mente não exata. Não, não é tão simples assim a realidade para além do ensino médio, não. E a filosofia sempre se revigora quando ela encontra esses bobos, né? Porque é a visão mais fácil de refutar. Tópica da filosofia contemporânea é o otimismo da razão e os críticos desse otimismo da razão. A razão pode tudo, muito em relação com o que a gente acabou de falar. Tem um texto do Kant chamado Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento. Foi um concurso feito num jornal ali da época dele, em que ele prestou o concurso, fez um artigo, ficou famoso.
Pergunta-resposta, ou resposta-pergunta, o que é o esclarecimento. E nesse texto, que é um textinho para jornal, o Kant diz que o esclarecimento, ou iluminismo, Aufklärung, é a época em que o homem tem a sua maioridade na razão. Maioridade. O que é a maioridade? É uma metáfora para designar o fato de o homem, segundo Kant, não depender mais de coisas alheias à sua razão. Nas palavras do Kant, de coisas heterônomas. Hétero de diferente, né? De diverso. Heterônomas à sua razão. O que são coisas heterônomas à razão humana? Há autoridades religiosas, autoridades políticas, livros, especialistas. Quando você decide alguma coisa, você decide com base no seu pensamento autônomo ou você decide com base em pensamentos alheios, heterônomos? Qual que é a sua decisão? Essa é uma crença muito consolidada a partir do Kant. A razão pode ser autônoma. Só que não. Pelo menos houve alguns sérios confrontos a essa noção no século XX, e isso caracteriza em grande medida a filosofia contemporânea. Houve pelo menos dois. Pelo menos dois. Marx e Freud. Que são muito influentes no Brasil, né? Esses dois grandes pensadores. A psicanálise no Brasil é bem forte e o marxismo no Brasil é bem forte. Eu diria que ele não é tão forte na filosofia, mas ele é bem forte nas ciências humanas em geral, né? A visão marxista e a visão psicanalítica. Elas foram bem influentes no Brasil e nos nossos professores. Mas qual é a contribuição do Marx e do Freud contra essa concepção de razão autônoma, não influenciada, né, por ela mesma? O conceito do Marx é o conceito de ideologia e o conceito do Freud é o conceito de inconsciente. Ideologia, numa expressão, é falsa consciência. Falsa consciência. É um óculos que você coloca, não se dá conta que coloca e enxerga a realidade de modo distorcido sem saber que está enxergando de modo distorcido. Segundo Marx, a estrutura econômica de uma sociedade condiciona o pensamento dos habitantes dessa sociedade. Então, a cada estrutura econômica corresponde um modo de pensar. Não é o pensamento que determina a ação, é a ação que determina o pensamento. É a estrutura econômica que determina a ideologia, e não a ideologia que determina a estrutura econômica. Todo mundo pensaria de determinado modo, a depender de que estrutura econômica parte. A ideologia, portanto, seria algo que nos captura sem que nós saibamos. Nós não seríamos tão autônomos quanto pensávamos. Para o Freud, algo parecido. Nós temos ilusões de que, para o Freud, nossos desejos, nossos afetos, nossos pensamentos, nossos comportamentos são completamente descortinados, evidentes, bastante claros para nós. Só que não, segundo Freud. Isso só acontece porque a gente ignora forças que atuam sobre nossos desejos, emoções, comportamentos e pensamentos, que tem a ver com uma dimensão social e psíquica, o inconsciente. Tanto id quanto superego. E são nomenclaturas da psicanálise. O id são os impulsos inconscientes e o superego são as normas sociais que operam sobre nós sem que nós, muitas vezes, saibamos. Então, inconsciente e ideologia são dois conceitos que põem em xeque a noção de que, mas eu penso por mim mesmo. Ninguém me influencia, não. A minha razão é autônoma. Eu tenho um pensamento que não tem influências. Sabe esse negócio? O slogan do INEF é "Você é o que pensa". Só que perceba uma coisa, o seu pensamento não é puro. Não é puro. Você é o que pensa no sentido de que você, enquanto ser humano, é alguém que tem a qualidade de pensamento diferente de todos os animais que a gente conhece. Nesse sentido. Você é o que pensa porque você pode ir seguir um caminho a despeito do que as pessoas querem que você siga.
Sabe quando digo, quem você pensa que é? Aí você pode dizer, eu penso e eu sou. Você é o que pensa, pro INEF, também, não porque você não tem influências para pensar. Não é isso. Todo mundo tem influências para pensar. Você é o que pensa justamente porque você sabe dessas influências e decide se você quer fazer com que elas permaneçam ou se você quer abandoná-las. Mas não é que você vai se livrar delas. Você vai lidar melhor com elas. O pensamento, ele não pode ser entendido como alguma coisa que está fora do mundo. O pensamento já tem que ser entendido como alguma coisa que sempre esteve no mundo. E é atravessado por várias influências. Você pode fazer um esforço por tomar consciência dessas influências. Você não pode se livrar delas. Você pode escolher como lidar com elas, mas se livrar delas é impossível. Impossível, uma vez que você conhece como é que o seu pensamento é formado. Isso é muito interessante. É muito interessante. Isso faz parte das reflexões sobre filosofia contemporânea. Como é que a gente entende a nossa subjetividade? Ela é alguma coisa apartada do mundo ou ela é alguma coisa dentro do mundo? Para o INEF, ela é alguma coisa dentro do mundo. Não tem como tirar quem é você do lugar em que você nasceu, da língua que você fala, das influências históricas, geográficas, né? Inclusive biológicas, que agem sobre você. Entende? Não existe esse negócio de razão fora da realidade. A razão é dentro já. Então, algumas perguntas típicas do século XX, né? O homem é realmente livre ou ele é condicionado pelas estruturas sociais e psíquicas? Ou ainda, ou ainda, como os seres humanos podem falar de liberdade dadas as condicionantes psíquicas, históricas, econômicas, culturais em que estão imersos? Como? Falar de liberdade implica pensar as condicionantes. O conceito de liberdade mais bobo e ingênuo que há é aquele que diz que liberdade é fazer o que te der na telha. Não é liberdade, isso. Porque isso é você pressupor que não existe mundo em que você está inserido. Não existem limitantes. Isso é falso, simplesmente falso. Uma tônica do século XX. E, penúltimo tópico, existe um embate, segundo a Chauí, muito interessante entre a noção de finito e infinito na filosofia contemporânea. Entre a noção de finito e infinito. O que ela quer dizer com isso? Ela diz assim, o mundo antigo e o mundo medieval, eles são muito marcados pela noção de finito. Pela noção de finito. Finito não, perdão, pela noção de infinito. Infinito. A noção de infinito é a noção daquilo que não tem borda, daquilo que não tem limite, daquilo que é absoluto. Como é que os gregos traduziam a noção de infinito? Os gregos traduziam da seguinte maneira. Para os gregos, a realidade, que eles chamavam de physis, era infinita. Ela não tinha sido criada, ela não ia ter fim. A realidade para os gregos é infinita. Lembra que a gente já falou sobre isso? A realidade para os gregos é infinita. Para os medievais, o que era infinito? Deus. Deus era infinito para os medievais. Então, Deus é um ser infinito que produz a noção de finitude, que somos nós, seres humanos, por exemplo. Os modernos meio que enveredaram por essa via um pouco. Como assim eles enveredaram por essa via um pouco? A noção de história não é que ela guarda a noção de infinitude, mas ela guarda a noção de totalidade. Como assim? A noção de história, né, desde o Hegel, é a noção de que a história é composta por sucessivas etapas. A história é a totalidade dessas etapas. Então a noção de totalidade está muito presente também. Está muito presente também. Então, a filosofia contemporânea, segundo a Chauí, ela se contrapõe à noção de infinito e à noção de totalidade. De que maneira? Isso é interessante pra caramba. De que maneira ela se contrapõe à noção de infinito e à noção de totalidade? Assim, para algumas tendências da filosofia contemporânea,
o homem não tem que ser entendido enquanto algo que almeja ao infinito, enquanto algo que almeja a eternidade, enquanto algo que almeja a volta à totalidade. Conceitos esses típicos das filosofias anteriores. E aí ela dá alguns exemplos, ela dá 2 exemplos para isso, que são bastante significativos e sobre os quais nós não falamos no curso de História da Filosofia. O primeiro conceito, o primeiro movimento, a primeira abordagem típica da filosofia contemporânea do século XX se chama existencialismo. Muita gente quis que a gente falasse sobre existencialismo, é ou não é? Muita gente quis. Mas para o existencialismo, o homem não é infinito, o homem não almeja voltar a uma totalidade. O homem, para o existencialismo, é um ser para a morte, e não um ser para a totalidade, um ser para o infinito. O homem é um ser para a morte. E não há regras universais e necessárias que digam o que é o homem. Não há. O homem tem que, uma vez consciente da sua mortalidade, encontrar sentido nessa existência que não se repetirá. Que não se repetirá. Então, o existencialismo é uma filosofia típica do mundo contemporâneo que abdica das noções de totalidade e infinito para tentar compreender o que seria o homem num mundo finito e parcial. Qual que é o sentido possível no mundo infinito e parcial? Não é mais o transcendente. Concorda? Não pode ser mais o transcendente. Tem que ser outra coisa. Segundo os existencialistas, e aí existem muitos existencialismos, não existe um só. Existe inclusive existencialismo ateu e existe existencialismo cristão, tá? Existem muitos existencialismos. Mas uma tônica do existencialismo, se a gente quiser ignorar os diferentes tipos, é que o homem ou se realiza via total entrega a esse irracional e abraça o absurdo, ou ele se entrega à arte, ou ele se entrega à ação revolucionária política. A Chauí mapeia essas coisas aqui. Talvez a gente ainda fale sobre existencialismo lá na frente no curso, tá? Mas ela, nesse momento da aula, só fala sobre existencialismo para tentar delimitar essa tendência contemporânea a negar a totalidade e o infinito. Outra filosofia que ela cita e não aprofunda, e eu também não falei sobre ainda, é a filosofia da diferença, típica da França também, do século XX, lá do Deleuze. Segundo essa abordagem da filosofia da diferença, interessa mais a singularidade, a particularidade, que a semelhança e a identidade. Interessa bem mais, portanto, a diversidade, a pluralidade e as diferentes culturas em seus diferentes modos de se expressar, do que uma ideia de cultura universal, né? Então, tem 2 tendências, principalmente do mundo francês, que influenciou muito o Brasil no século XX, de considerar aquilo que há de mais particular, não aquilo que há de mais universal. Isso aqui alimentou muito tendências, né? Tendências pós-modernas de pensar o mundo contemporâneo. Essas tendências são, de um certo modo, convenhamos, muito sedutoras, porque libertárias, né? Porque o que vale é você na sua singularidade. Por outro lado, elas abriram margem, e a gente vai falar sobre isso, para um relativismo, não só cultural, mas também moral. Uma ideia de que não existe bem e mal, de modo que eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas isso abre margem também para reivindicações de legitimidade. Bom, se não existe bem e mal, e todo bem e mal é relativo, então qual que é a legitimidade que eu tenho de me contrapor àquilo que parece ser evidentemente mal? Então questões éticas surgem dessa visão de mundo também. Como é que os seres humanos passam a se orientar na vida se não há mais o transcendente?
Para algumas pessoas isso funciona, para outras isso é completamente caótico. Então tem questões culturais mais abrangentes para discutir a respeito dessa concepção, certo? Indo para o final, eu acho que deu um tilt aí. Deu um tilt, né? Puxa vida, tava demorando. Voltou? Voltou, 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 voltou? Acho que voltou agora, hein? Voltou, agora voltou. Tá, vamos continuar de onde a gente parou. Beleza. Então, para ir para a parte final, vamos falar nesse panorama inteiro da filosofia contemporânea, quais são os temas e as disciplinas dos campos filosóficos. E aí, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês aqui, para que isso fique mais visual. A Xiaoyi faz uma tentativa de explicar como é que a gente poderia enquadrar os campos da filosofia de todos os tempos, tá? De todos os tempos. Hum, deixa eu te contar um segredo, que é um segredo de honestidade intelectual, tá? Segredo de honestidade intelectual. É o seguinte: toda vez que a gente enquadra, toda vez que a gente enquadra uma disciplina filosófica, tenha em mente o seguinte: esse enquadramento ele pode ser modificado, tá bom? O que significa que ele pode ser modificado? Significa que é possível que, sendo a filosofia uma disciplina que está na história, eu posso entender lá na frente que outras coisas devem entrar e algumas coisas devem sair. É possível que um teórico caracterize assim, outro teórico caracterize assado. Portanto, o que eu vou te mostrar aqui agora é provisório. Ele serve para a gente ordenar a nossa cabeça, mas ele não é definitivo, tá? Então, vamos lá. Metafísica. Metafísica é aquela parte da filosofia que pergunta quais são os princípios e a estrutura fundamentais da realidade. Dentro da metafísica tem a ontologia, que se pergunta que tipos de coisas há? Materiais, imateriais, apenas imateriais, existem coisas intermediárias. A ontologia se pergunta pelos seres. A metafísica é mais geral, ela se pergunta se há liberdade, por exemplo. Ela pergunta o que é o tempo, entendeu? Epistemologia. O que é e quais são os limites do conhecimento humano? Isso é epistemologia, com muitas outras subquestões, obviamente. A ética. Quais os princípios, né? Aqui eu coloquei principais, mas é princípios. Quais os princípios que devem guiar a vida humana coletiva? O que é o bem e o mal? O que é o justo e o injusto? Ética. A filosofia política se pergunta coisas como qual é a natureza e o poder da autoridade, quais as formas de regime político e suas fundamentações, o que são ideias autoritárias, conservadoras, revolucionárias e libertárias, o que são ideologias e como evitá-las, filosofia política. Filosofia da ciência. O que distingue ciência de pseudociência, quais os condicionantes do procedimento científico. Filosofia da linguagem. Como atribuímos significado a um termo ou a um discurso? Todo termo tem que ter referência no mundo concreto? Ou o significado vai além da referência no mundo concreto? E história da filosofia. Quais as relações entre o pensamento filosófico e as condições econômicas, políticas, sociais e culturais de uma sociedade? Como os conceitos filosóficos se transformam em diferentes épocas? Como a concepção do que é filosofia se transforma em diferentes épocas? Na abordagem de filosofia que nós temos no nosso ensino médio, a filosofia da história reina, né? Reina. Ou seja, toda vez que a gente vai estudar filosofia, a gente sempre se pergunta, né? Quais são as condições, as influências das condições econômicas, políticas, sociais e culturais no pensamento filosófico? Essa abordagem que predomina no nosso ensino. Mas é possível a gente suspender o juízo sobre essas questões e ir direto para questões mais, digamos assim, mais conceituais da filosofia. Quais são os limites do conhecimento humano, independentemente das condicionantes históricas, econômicas?
Quais são os princípios que estruturam e fundamentam a realidade, independentemente da estrutura econômica, social que a gente esteja falando? Sacou? É possível também fazer isso. Uma filosofia mais pura. No futuro do INEF, depois que esse curso de introdução geral passar, eu quero chegar nesse estágio com vocês. A gente está num processo de formação aqui que demanda tempo, e esse é um dos princípios do INEF. Da filosofia não é rápido. E eu estou te preparando para que a gente, no futuro, estude filosofia sem fazer referência à história da filosofia. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Isso vai acontecer. No seu devido lugar, isso vai acontecer. Tá? É claro que tem outras filosofias. Tem filosofia da biologia, tem filosofia da educação, tem filosofia do direito, tem filosofia da física, tem filosofia da química. Tem filosofia aplicada a vários campos do saber. Aqui eu estabeleci alguns apenas. Há uma infinidade de sub-áreas da filosofia, mesmo. Muitas.